Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você em mais um dia do Agir de Deus. Que Deus renove as suas forças, fortaleça a sua fé, porque cremos que o melhor de Deus está por vir. Você já se entregou a Cristo? Então você é uma nova criatura. E o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você então é a habitação do Espírito Santo. E é justamente sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Porque o Espírito Santo, ele conhece a nossa vida, cada motivação, cada atitude nossa, ele sabe de tudo. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, ele nos avalia. Olha o que diz 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é muito interessante, porque Deus conhece o que está dentro de nós. Às vezes você fica preocupado com o que os outros pensam com relação a você, mas o mais importante é o que Deus pensa de mim e de você, porque Deus sabe de tudo. Deus sonda os nossos corações, Ele conhece o nosso ser por completo. Então eu creio que Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele nos analisa, Ele está sempre nos monitorando continuamente a nossa real motivação. O apóstolo Paulo disse que nossas obras seriam avaliadas de acordo com o padrão de Deus e não o nosso padrão. Nossas obras seriam ou serão consumidas no fogo como a madeira e a palha, a não ser que tenhamos a atitude correta. Se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu li para você 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Olha que interessante o que Jesus diz aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, do 22 ao 23. Então, meus amados ouvintes, aqueles que têm coração puro serão recompensados na eternidade. O Espírito Santo sempre nos observa para determinar o momento de nossa libertação na batalha. Olha o que diz a Bíblia. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Salmos 55, verso 18 e 19. Agora olha o que diz os Salmos
54, verso 7. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Pois é, tem mais. Bíblia pura, estou lendo Bíblia para você hoje. O Espírito Santo escolhe o momento certo para retirar nosso fardo quando estamos estressados demais. Olha o que diz Salmos 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Está vendo? O Espírito Santo prova nossa vontade e nosso desejo de buscá-lo. Salmos 53, verso 2. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. O Espírito Santo também nos avalia para encontrar motivo para nos abençoar. 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Ou seja, lembre-se disso. O Espírito Santo de Deus, ele avalia cada instante, cada motivação, cada atitude nossa. É isso que Deus está falando conosco neste momento. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe de tudo e ele sabe realmente quem é você. Interessante que no Salmo de número 51, eu quero destacar aqui alguns versos interessantes. Foi justamente quando Davi ele havia pecado, e esse salmo justamente registra quando Davi confessa o seu pecado. Davi suplica o perdão e ele roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Ele começa dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí depois ele diz aqui no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Você está notando aqui Davi, então, ele suplica o perdão de Deus, confessa o seu pecado, ele quer restaurar a sua vida, e ele está dizendo: Senhor, cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. E justamente o Espírito Santo nos monitora. O Espírito Santo conhece a minha vida, conhece a tua vida. Ele sabe tudo a respeito de você. Por mais que a gente, ou você que está me ouvindo, conhece um pouco de Bíblia, talvez você acredite em tudo isso que eu estou falando. Mas às vezes tem gente, ou tem certos cristãos que têm um comportamento como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse aquele errinho, aquela falha que ele jogou debaixo do tapete. Não é? Mas Deus conhece. Mas quando você entende que você errou, que você pecou perante Deus, e você reconhece e faz como Davi reconhece, pede perdão, roga misericórdia, Deus será misericordioso. A graça de Deus virá sobre você. E Ele vai perdoar os seus pecados, renovar as suas forças. E Ele vai dizer para você, da mesma forma, sabe aquela história quando um grupo de pessoas religiosas da época, estavam todos eles com uma pedra na mão para apedrejar uma mulher que foi pega em adultério? E ela foi levada diante de Jesus e todo mundo estava com uma pedra na mão para apedrejá-la, assim dizia a lei. E perguntaram para Jesus: olha, está aqui essa mulher, como é que a gente faz? Podemos apedrejá-la? Estava ali cheio de acusadores. Jesus, ele abaixa, escreve algo e ele diz assim:
Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. De repente Jesus se levanta e ele olha à sua volta, todos que estavam com a pedra na mão foram embora. Não apedrejaram aquela mulher, porque Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí Jesus disse para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? Seus acusadores não te condenaram? Eu também não te condeno. Aí Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Esta é a palavra que Deus está dizendo para mim e para você. Ele perdoa, mas Ele está dizendo: vai e não peques mais. Vai e não fique brincando de pecar, de errar, de falhar diante de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Então Davi buscou imediatamente consertar aquela situação dele. Deus o perdoou, Deus o restaurou. Não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então ele corrigiu rapidamente aquela situação ali. Claro que ele teve ali as consequências, mas Deus o perdoou e o restaurou. Você está entendendo? Então é isso que você precisa compreender. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Eu não sei como é que é o teu relacionamento com Deus. Mas a palavra que Deus ministrou para mim e para você neste momento é justamente isso. Restaura o altar do seu coração. Restaura, Deus quer que você tenha a verdadeira alegria, a presença do Espírito Santo na tua vida. E busque santidade. Busque fazer a coisa certa diante de Deus e dos homens. E que o Espírito Santo renove as suas forças no dia de hoje. E para nós orarmos, para a gente concluir com a oração, durante 2 semanas, até ontem pelo menos, eu falei justamente sobre a importância de você plantar uma semente financeira. Eu dei vários ensinamentos e tudo isso é espiritual. Então que Deus te ilumine, te abençoe. Eu espero que você esteja aprendendo muito com a gente aqui, nesses minutos sagrados aqui, semana após semana. Que você tenha um dia de excelência. Se você me ouve durante a noite, você tenha uma noite abençoada. Que nós ministramos essas palavras de fé e enviamos para algumas emissoras de rádio pela manhã, outras à tarde, à noite, ou no nosso canal no YouTube, com o objetivo que as pessoas sejam edificadas na verdadeira palavra de Deus. E Deus conhece o teu coração. Ele sabe o que está dentro de você. Então fale com Deus, converse com Ele, se reconcilie com Jesus caso você esteja afastado da fé. Porque Deus quer restaurar a sua vida. E que você tenha realmente um final de semana abençoado, com saúde, paz e alegria junto à sua família. E eu oro encerrando esta programação. Mas eu quero convidar você para estar conosco dia 20 de abril, às 9h30 da manhã ou às 15 horas, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Vai ser dia 20 de abril, domingo de Páscoa, às 9h30 da manhã e às 15 horas. Podendo vir, esteja conosco nessa reunião presencial. Que você possa continuar nos acompanhando também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Lá tem essas informações também. Obrigado pela audiência e assim encerramos com a nossa oração da fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra sensacional. Sabedor que sou, que o teu Espírito Santo habita em mim e sonda o meu coração e conhece as reais intenções do meu coração e do coração do povo que está me ouvindo. Senhor, perdoa os nossos pecados, restaura a saúde espiritual e dê força e ânimo para esta pessoa, para que ele tenha um dia produtivo ou uma noite abençoada, quando aqueles que foram se deitar para dormir, que eles tenham uma noite gostosa, de paz, de sono e descanso, para que no dia seguinte ele acorde saudável e bem para os seus compromissos do dia a dia. Senhor, proteja cada ouvinte, cada família, nos livra de todo mal, Senhor, e que a tua graça, favor e bondade nos acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos para todo sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.